Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à palestra de hoje. Agradeço também a todos que acompanham a transmissão do ensinamento de hoje. A gente inicia hoje o estudo do livro As Leis do Inferno. A gente vai todo sábado estudar, são em torno de um capítulo a cada 2 semanas. Então a gente estuda metade de cada capítulo a cada sábado. Hoje temos trechos de palestra, vou buscar sempre que possível, trazer trechos de palestra do Mestre Okawa. E hoje é o capítulo 1, o capítulo Introdução ao Inferno. O Mestre, nesse capítulo, ele apresenta para a gente quais são as características do inferno. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história das religiões, as perseguições que já ocorreram, e outros ensinamentos. O mestre inicia dizendo que conforme o número de palestras e livros dele aumenta, as pessoas começam a perder de vista o que é importante. Isso no Japão principalmente é verdade. Toda semana tem 3 livros, 5 livros, 4 palestras, e as pessoas vão assistindo, ouvindo, lendo, aí elas vão começando a se perder, a não entender mais o que realmente importa. Nesse caso, então, o que o mestre deseja hoje é que a maioria das pessoas aprendessem sobre a existência do inferno e saiba que o inferno está perto delas. Esse que é um ponto-chave. O inferno, ou a existência infernal, a gente não deve imaginar como algo muito longe, ou algo que isso é só depois da morte. Não é isso. O que o mestre nos ensina é que a gente entenda que o inferno está dentro da gente e está perto da gente também. A gente deve ter isso em mente e não ter medo do inferno, porque a gente tem medo, na verdade, do que é desconhecido. É isso que dá medo para a gente. Tem uma história, na época das guerras da Grécia, de um líder de uma das tropas de Atenas, que os soldados naquela época não sabiam que era um trovão. Quando tinha o estrondo de um trovão, todas as tropas ficavam assustadas, eles perdiam até mesmo o rumo devido àquele barulho. Um certo dia, esse general ele pegou 2 pedras e bateu uma na outra. Fez assim. Ele falou, é isso que é um trovão, é só isso. Tem contato e tem o choque. O que o mestre está fazendo agora é isso também. Você tem medo do inferno? O inferno é isso. Calma, conheça ele. Por isso que o mestre fala que o inferno, as leis do inferno são também as leis da salvação. Porque quando você fala inferno, você pensa, nossa, agora é o fim. É o contrário. Agora que o movimento de salvação começa. O Francis Bacon tem uma frase que é saber é poder. Quando você conhece, quando você sabe, você tem poder. Então esse é o motivo principal do mestre Okawa pregar o livro As Leis do Inferno. Hoje, quais são as oportunidades que as pessoas têm para conhecer o mundo infernal? A pior possível, que são os filmes de terror. Você vai no cinema, você olha lá os filmes que estão disponíveis, de cada 4, 1 ou 2 são filmes de terror. Só que esses filmes, o mestre chama isso de pilha de coisas inúteis. Pilha de coisas inúteis. Você não vai aprender a verdade sobre o reino infernal nesse tipo de filme. Por quê? São filmes, na verdade, que buscam audiência. Eles vão buscar cenas horrendas, coisas horríveis, para prender a atenção das pessoas e ter público. É um intuito meramente comercial. Inclusive, o mestre não sugere que a gente assista esse tipo de filme. É melhor você evitar esse tipo de conteúdo. Eu conto a história de uma amiga minha que ela fazia maratona de filme de terror. Ela pegava sábado, à tarde, ela assistia 9, 10 filmes de terror no final de semana. E ela gostava daquilo. Aí eu falava para ela não assistir, mas ela falava, eu gosto. Eu falei, então o problema é seu. Todo mundo já é adulto também, cada um vê o que quer. No livro As Leis da Sabedoria, o mestre diz o seguinte, no mundo existem informações celestiais e informações infernais. É verdade. Agora, é opção de cada pessoa o que vai absorver. É opção. Você tem igual o controle da TV, você pode assistir o que você quiser.
É sua escolha. A questão dos filmes ou esse tipo de conteúdo, a gente deve tomar cuidado também, tem que separar o trigo do joio. Outra preocupação que o Mestre Okawa apresenta no livro As Leis do Inferno é, por exemplo, o trabalho hoje de muitas igrejas. A Rap Science é uma religião que busca unir as igrejas, unir as religiões. Ele comenta que não há um trabalho muito assíduo hoje em ensinar os fiéis, por exemplo, a respeito da existência de Deus ou o fato das almas existirem, como é o inferno. Hoje você não tem explicações detalhadas sobre o inferno, para ajudar as pessoas a se arrependerem e ter a oportunidade de refletir. A religião, ela tem esse aspecto da pessoa encontrar um local na qual ela possa se renovar, ela possa ser diferente, ela possa mudar. Isso é reflexão. Você é um tipo de pessoa, mas você pensa, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar, eu quero ser outro tipo de pessoa, eu quero ser melhor. A religião tem essa função, isso é um papel social da religião, de ensinar as pessoas, proporcionar a chance delas mudarem, delas serem pessoas diferentes. O mestre ensina também que a religião ela é independente da lógica mundana ou do senso comum. Por exemplo, hoje o senso comum diz que o dióxido de carbono ele provoca o aquecimento global. Isso é o senso comum. Tem a Greta lá, que foi presa, e que prega esse tipo de conteúdo. O mestre diz que o dióxido de carbono e o aumento da temperatura na Terra, ele aumenta a vida, ele deixa a Terra mais abundante, vegetação, animais. Isso é o oposto do senso comum. Muito do que é popular, muitas vezes vem de confronto com o que a religião prega. E a gente não pode, no caso, ser derrotado pelo senso comum ou pela lógica puramente mundana. Isso que, geralmente, a religião não é popular, não é pop. Não é uma coisa que fala, nossa, todo mundo vai assistir agora. Todo mundo, a Rap Science falando contra o aquecimento global, falando que tem que ser homem e mulher. Isso aí vai contra, você vai sendo conservador. Isso é uma batalha que a gente tem, é uma grande batalha que a gente tem contra o senso comum. A palavra democracia também, é muito dito hoje a questão da democracia. Só que o Kim Jong-un, por exemplo, o presidente da Coreia do Norte, ele fala que a Coreia do Norte é uma democracia. A China fala que é um regime democrático. O mestre prega que existe a democracia com fé e a democracia sem fé. Então, isso acaba ficando distorcido e as religiões costumam enfrentar dificuldades nesse mundo. O papel da religião, dificilmente a religião tem um trabalho fácil. É diferente de um produto, por exemplo, ou de algo que é popular. Dificilmente você vai ver algo popular. A religião, ela está sempre lutando contra o senso comum, lutando contra o que é vigente na sociedade. E o mestre ensina para a gente que muitas das religiões, as principais religiões do passado, foram perseguidas. A grande maioria das religiões não foram aceitas de prontidão, elas foram perseguidas. E no livro As Leis do Inferno, por isso que eu sugiro a leitura desse livro, o mestre cita alguns exemplos. Os cristãos, após a ressurreição de Cristo, durante 200 ou 300 anos, eles foram perseguidos pelo Império Romano. Nero, por exemplo, perseguiu os cristãos e eles eram, por exemplo, crucificados de cabeça para baixo, como uma forma de mostrar que eles estavam errados. Eles foram perseguidos, inclusive tem filmes que falam sobre isso. Eles eram comidos por leões em espetáculos. As pessoas, em vez de... Você vê que a humanidade evoluiu. Hoje, o que é um espetáculo? É um show, é um jogo de futebol. Antes era ver pessoas sendo comida viva. Então melhorou. Você fala, o ser humano evoluiu. Evoluiu. Mas você se diverte com outras coisas agora. E eles tinham que escolher abrir mão da fé deles ou ser comido por um leão. Eles tinham que escolher. Eles tinham a opção. Se você abandonar a sua fé, você não vai ser comido por um leão. Mas se você manter a sua fé, você vai entrar
naquele local e você vai ser comido por um leão. Eles mantinham a fé deles e, evidentemente, eram comidos por leões. O mestre cita uma frase aqui que é interessante. Deus não interveio para salvá-los. Deus não interveio para salvá-los. Apesar deles terem fé, você pode pensar, na hora que um leão for comer ele tem fé, vai acontecer alguma coisa. Vai quebrar os dentes do leão, sei lá o que vai acontecer. Nada, comia mesmo. Não sobrava nada da pessoa. Por quê? Existiam testes de fé acontecendo nesse momento. Então isso que é o mundo da religião. O maniqueísmo também tem uma história conturbada. O Mani, ele teve inclusive no livro As Leis de Bronze, o mestre cita o exemplo de Mani. Mani teve uma das mortes mais cruéis da história. Ele foi esfolado vivo. Esfolado é quando arrancam a sua pele. Arrancaram toda a pele do corpo dele e deixaram o corpo dele exposto no sol para ser comido por corvos ou animais voadores, enfim. E quem fez isso, quem perseguiu Mani, foram fiéis do zoroatrismo. O zoroatrismo foi uma religião que veio depois de Cristo. Só que o que é intrigante é que Mani, de acordo com as investigações espirituais do mestre Okawa, Mani, na vida passada, foi Zoroastro, que fundou o zoroatrismo. Então a pessoa ela vem ao plano físico e é um ser iluminado, é altíssima iluminação. Ele prega o ensinamento e funda o zoroatrismo. A religião perpetua. Depois de um tempo, ele vem ao plano físico como Mani. E os fiéis da religião que ele fundou esfolam ele vivo. Isso é a história do mundo da religião. É totalmente contraditório. É assim que funciona. Historicamente, a religião tem se desenvolvido dessa forma. Isso é totalmente fora do senso comum. O confucionismo é outro exemplo. Além disso acontecer, ao longo da história, o ser humano ele distorce o ensinamento a próprio benefício. Eu, por exemplo, eu fui ateu por 13 anos. A minha decisão em ser ateu e não acreditar mais em Deus, eu lembro exatamente o dia que eu tomei essa decisão. Eu estava na escola, na 7ª série, numa aula de História. E naquela aula, eu lembro que a professora falou o seguinte: o Tribunal da Inquisição alterou a Bíblia para o próprio benefício e para conseguir matar as pessoas que não eram cristãs. Foi nesse momento que eu falei, chega. Falei, acabou. Agora, isso aqui eu sou um envelope de carne mesmo, não tem sentido nenhum, e chega. Por 13 anos eu comecei a acreditar nisso. Por quê? Esse tipo de situação não é que Deus não existe, é o ser humano colocando o dedo dele no que é sagrado. O confucionismo aconteceu, Confúcio afirmou uma vez, Confúcio viveu na China, ele afirmou: não devo falar sobre coisas como poderes sobrenaturais ou deuses misteriosos. O que o regime faz? Ele tira essa frase do contexto e coloca aquilo em evidência, fora do contexto. E então ele propaga o ateísmo. Outra ocasião, Confúcio disse o seguinte: como posso falar sobre o que acontece após a morte se ainda não compreendi completamente a vida humana e o que significa viver? Isso foi a afirmação de Confúcio. Tiraram isso do contexto para pregar a inexistência da alma. Só que por que Confúcio falou isso? Aí que está a confusão ao longo da história. A opinião de Confúcio era: para você pensar na vida após a morte, você tem que resolver a sua vida no presente. Primeiro você se resolve como um ser humano. Aí você então se desenvolve em etapas mais evoluídas e pensar na vida após a morte. Você não pode viver de qualquer jeito aqui só porque existe vida após a morte. Só que isso foi retirado do contexto e analisado de forma isolada. Outro exemplo agora diferente é sobre os protestantes. O protestantismo, ele coincidiu com a ascensão do capitalismo.
E a filosofia protestante é que, se você é bem-sucedido nos negócios, tem grandes lucros e alcança prosperidade, então você foi abençoado por Deus. Essa filosofia de que o trabalho, o esforço, o enriquecimento é uma bênção, é uma afirmação da riqueza, que tornou o protestantismo famoso. Já, por exemplo, o catolicismo, ele tem uma alergia maior a dinheiro. Tem aquela frase que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você tira essa frase do contexto, parece que é algo comunista. Por isso que, de tempos em tempos, os iluminados vêm ao plano físico renovar o Dharma, renovar a lei. Isso é algo que acontece periodicamente, porque o ser humano ele tem a tendência de ir distorcendo o que é pregado. Shinran, por exemplo, ele distorceu o ensinamento de Buda. Buda dizia que até mesmo os criminosos, ou até mesmo pessoas com graves pecados, podem ser salvas. Esse era o ensinamento de Buda, original. Shinran, para promover o ensinamento, ele falou assim: quanto mais pecado você tem, mais salvo você está. Ele trocou totalmente o ensinamento e ficou famoso. Depois disso, outra pessoa tem que vir e falar a verdade. Então essa que é a história da religião ao longo do tempo. A gente sempre deve se lembrar que os ensinamentos têm uma forte relação com as circunstâncias da época e são voltadas para situações vividas naquele tempo para um grupo específico de pessoas. Esse que é o ponto-chave. Jesus pregou o que pregou porque as pessoas daquela época tinham que ouvir aquele ensinamento. Moisés pregou o que pregou porque as pessoas daquela época tinham que ouvir aquele ensinamento. Buda Shakyamuni pregou o que pregou porque as pessoas da época precisavam ouvir aquele tipo de ensinamento. Então a gente deve sempre ter muito cuidado na forma como a gente interpreta o ensinamento e a forma como que a gente está praticando também os ensinamentos. Não levar ao extremo. Esse que é o ponto-chave de hoje. É o perigo de você levar a questão de bem e mal ao extremo. É o perigo. Quando você começa a levar ao extremo, e isso é algo que acontece nos reinos infernais, quando você começa a levar ao extremo, perigos começam a aparecer. A gente deve conciliar o estudo do ensinamento com o bom senso também. No livro As Leis de Messias, no capítulo 5, O Amor de Messias, o mestre ensina que Buda Shakyamuni, quando ele expandia o Sangha, ele sempre utilizou o bom senso. Ele respeitava a sociedade. Ele não ia alucinadamente passando por cima de tudo. Ele crescia junto com a sociedade. Então, a religião correta, ela tem essa postura também, de ter o bom senso conciliado com a prática religiosa. Se a gente acaba levando, quando você ouvir isso, você pode pensar, bom, então, por que religião é necessário? Se ao longo da história tudo isso aconteceu, não é melhor que não haja isso? A religião, ela existe porque existe a vida após a morte. Ela existe porque Deus existe. E ela ensina para as pessoas o significado da vida. Ela é uma fonte de salvação de almas. É a felicidade que a Reb Science prega, aquela felicidade que você leva desse mundo para o outro mundo. Quando a gente leva a questão de bem e mal ao extremo, a gente está falando aqui de extremismo, o mestre nos fornece a seguinte analogia. Quando você está dirigindo um carro, você pode se envolver num acidente e causar a morte de alguém. Agora, como que você encara o uso de um carro? Você encara ele como uma arma mortífera ou você considera que ele é algo prático e, apesar do risco de ter um acidente, é conveniente ter um carro? Então, se a questão do carro, se ela for levada ao extremo, você quer tirar todos os carros da rua. Chega de carro.
carro mata pessoas. Chega, acabou. Não tem mais carro nenhum. Todo mundo sem carro. O que seria a interpretação mais equilibrada? Bom, carro realmente leva a acidente. Pode ser que haja mortes. Porém, ele é conveniente. Ele é útil. Vamos usar. Já que você tem que usar, então vamos fazer esforço para reduzir acidente, aumentar segurança, farol, enfim, evitar colisões. Aí você utiliza o carro com equilíbrio. O ensinamento, ele é assim também. A gente deve tomar cuidado com a interpretação extremista no caso dos ensinamentos. Agora a gente vai assistir um trecho de palestra do Mestre Okawa relacionado ao tema de hoje. Bom, essa foi a palestra do Mestre Ryu Okawa. Esse primeiro trecho é uma introdução ao livro As Leis do Inferno. O mestre explica para a gente um pouco esse histórico das religiões e nessa questão da interpretação do ensinamento, eu sempre lembro do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O Napoleão Hill afirma nesse livro que o diabo, ele odeia quem pensa. A coisa que ele mais odeia é quem pensa. E se você está pensando, se você está raciocinando, se você está separando o que é certo do errado constantemente, você é muito perigoso. Você é uma afronta para o mal, porque você pensa. O maior medo do mal é alguém que pensa, é alguém que raciocina, alguém que difere uma coisa da outra e busca o que é correto. O livro As Leis do Inferno, nesse livro, o mestre está ensinando a gente a pensar de forma correta, a pensar com base na verdade. A gente vai ver mais para frente as 6 grandes tentações, os venenos do coração, tudo isso a gente vai aprender. Por isso, leiam esse livro. É importante que vocês estudem esse livro. O sugerido é que o livro de leis, no ano, seja lido pelo menos 20 vezes, o mesmo livro. Essa leitura não precisa ler ele inteiro, você pode depois só ler o que você grifou, mas essa leitura repetitiva do livro é importante para o ensinamento realmente entrar na sua alma. Nas minhas contas, eu começo a entender o livro, mas eu não sou muito esperto, né? Eu tenho uns 2 neurônios só, de vez em quando um briga com o outro ainda, aí eu fico com 0, aí no 0 é quase nada, né? Como dizia meu professor de matemática. Aí eu não... Na minha conta, depois da 8ª vez eu começo a entender o livro. Então, depois de ler 8 vezes, você começa a entender mais a fundo. Então, é importante que o livro seja lido várias vezes. Resumindo o ensinamento de hoje em 5 pontos. Primeiro, aprender sobre o inferno e as leis da salvação. Saber é poder. Então, quando cada pessoa conhecer as leis do inferno, então a alma, a gente está proporcionando a salvação da alma de cada uma delas. Segundo, os filmes de terror são pilha de coisas inúteis. Então é importante evitar assistir esse tipo de informação, porque você vai acabar se conectando, na verdade, com esses reinos infernais. Essa é a primeira dica. É o tipo de conteúdo que você absorve. Eu, por exemplo, não assisto televisão há anos. Não assisto. Filme de terror, eu nunca gostei, sempre achei um negócio esquisito. Eu achava que eu pagava para sentir medo. Sentir medo é fácil, né? Ainda você perde tempo e na época assistia, alugava filme ainda. Ficar assim, passando medo de graça, dormindo com a luz acesa de noite. Então, é bom evitar. Mas não só filme de terror, toma cuidado com o tipo de informação que se absorve também. O mestre Okawa, ele chama a civilização moderna da civilização da enxurrada de informações. Enxurrada de informação. Quanto mais informação você vai colocando na sua cabeça, celular, TikTok, todas essas coisas, você vai entupindo da cabeça de informação. E esse tipo de informação, ele leva você ao reino infernal. Inclusive, a gente vai ver mais para frente no estudo do livro, existem infernos modernos. O inferno
das revistas semanais, o inferno da internet. Pessoas ficam obcecadas na internet, tem um inferno novo desse tipo de pessoa. Então, muito cuidado. Seja um garimpeiro no tipo de informação que você recebe. Escolha muito bem o que você vai ler. Escolha muito bem o que você vai ouvir, para você não acabar sintonizando com esses reinos infernais. Terceiro ponto, o papel da religião é ensinar sobre a alma, oportunidade das pessoas se arrependerem e também refletirem sobre si mesmas. Quarto ponto é que existe a democracia com fé e a democracia sem fé. Só o termo democracia não é suficiente, a gente deve levar em consideração se a fé existe nesse tipo de sistema ou não. E o quinto e último ponto é o perigo de levar o bem e mal ao extremo. Existe um perigo quando as situações são interpretadas de forma extremista. A moderação ou a parcimônia, como dizia Benjamin Franklin, é bem-vinda quando você está estudando o ensinamento e quando você está conduzindo a sua vida também. Então evite maneiras extremistas de viver a vida ou de interpretar as situações. Sei que é fácil falar, mas pelo que o mestre ensina, a exemplo dos veículos, mesmo o veículo sendo perigoso, ele é necessário. Então o ensinamento também não precisa levar para o extremo. Tenha mais moderação na forma de estudar e aprender os ensinamentos e conduzir também a sua vida. A gente encerra o tema de hoje, agradeço a presença de todos, agradeço também quem acompanhou a transmissão via vídeo e sugiro a todos que estudem o livro As Leis do Inferno, leiam o livro As Leis do Inferno. Hoje foi só o comecinho dele. A gente vai aqui agora, todo sábado, estudar esses capítulos de forma mais aprofundada, só que na verdade o aprendizado personalizado é você mesmo que tem que ter, é você em contato com o livro, com a lei e estudando e aprendendo. Então agradeço a presença de todos, tenham um ótimo final de semana.